Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos ao vivo pelo perfil da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo, live na qual falaremos sobre a responsabilidade criminal do médico e do profissional da saúde. Para tanto, eu vou fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, advogado criminalista, coordenador da Coordenadoria de Direito Criminal e Penal da OAB São Paulo, atuante na área criminal, professor universitário, e passo a palavra para o senhor para nos informar sobre esse tema tão raro, tão caro. E hoje, no Dia Mundial da Ética Médica, a gente vai abordar esse tema de extrema importância para todos. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Michele Gené, que me vê e ouve bem? Sim. Então, tá bom. Inicialmente, eu quero agradecer o convite aí na pessoa de nossa presidente dessa casa da OAB, doutora Patrícia Vanzolini, doutor Leonardo Siga, que é nosso vice-presidente, e não menos importante, aliás, ao contrário, ele que é nosso amigo, é precursor dessa grande maioria de eventos que a OAB organiza, doutor Alexandre Mendes Aquimi, que é o presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB, a quem deixo um abraço, já felicitando pelo tema, né, como a colega bem colocou, né, o Dia Mundial da Ética Médica, e nada melhor que um assunto como esse para a gente começar a diferenciar a responsabilidade civil da responsabilidade criminal e poder falar não só aos acadêmicos, acadêmicas, mas a classe médica também, a classe da advocacia, em especial da advocacia criminal. Obrigada, doutor. Agradecer o convite sempre do nosso querido presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. É sempre um prazer participar de todos os eventos dessa comissão, que é tão querida, que eu acompanho desde quando eu era acadêmica, e eu me sinto muito feliz em estar aqui e poder compartilhar com todos os colegas, com todas as colegas, os conhecimentos. Passo a palavra para o doutor. Muito obrigado, dona Michele. Então, hoje a gente vai tentar ser o menos técnico possível, porque hoje a nossa fala é direcionada aos acadêmicos, acadêmicas, mas como eu disse inicialmente, a classe médica, aos pacientes, né, considerando especialmente que essa nossa fala de hoje, essa live, ela vai ficar gravada no Instagram da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, e outras pessoas poderão ter acesso. Daí a minha responsabilidade, meu desafio em tentar, no dia de hoje, trazer alguns conceitos em palavras simples para que todos possam fazer uso delas. O ponto principal que eu quero iniciar a fala com vocês é a diferenciação entre responsabilidade civil e a responsabilidade criminal ou responsabilidade penal do médico. Muito bem. Quando a gente vai falar em responsabilidade civil, a gente vai estar falando de um ato decorrente de uma inobservância de preceitos, de condutas, né, popularmente conhecido como erro médico, que, dependendo da situação, a gente vai falar um pouquinho disso, pode ensejar o direito a indenizar, né, no campo, na esfera civil. E aí seja a indenização por dano material, seja indenização por dano moral, seja indenização por dano estético, o que diverge da responsabilização criminal. Para falarmos da responsabilização criminal do médico, nós temos que afirmar, e não só, nós temos que comprovar que o médico, no exercício de sua atividade profissional, ele incorreu num fato típico, né, num crime. E nós dizemos que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, a conduta praticada pelo médico, ela tem e deve estar anteriormente definida como crime. Seja a tipificação trazida pelo nosso Código Penal, seja alguma tipificação trazida por diversas legislações esparsas, mas ela tem que estar definida como crime. Muito bem. Feitas essas premissas,
diferenciando a responsabilização civil da responsabilização criminal, é possível que o crime ele seja praticado em basicamente duas modalidades. Nós temos aquela modalidade que nós chamamos de dolosa. O que é a modalidade dolosa? É quando o crime, ou quando a ação é praticada com o dolo, com a conduta, com a vontade livre e consciente de praticar aquele crime, de atingir aquele resultado. Isso é trazido no nosso Código Penal, no artigo 18, inciso 1. Mas, na grande maioria das vezes, o que a gente verifica é que esses crimes praticados aí pela classe médica, pelo profissional da medicina, ele é praticado na modalidade culposa. Popularmente nós dizemos aquele crime que é praticado sem intenção, né, sem o dolo. Ele é praticado como? Em três modalidades distintas. Seja ela na imperícia, na imprudência ou ainda na negligência. Diferenciando em palavras simples, o que seria imprudência? A imprudência é aquele ato quando o indivíduo ele vai além do que deveria. Ele deveria ir até um determinado momento, mas ele ultrapassa essa barreira, esse limite e acaba sendo imprudente. A negligência, por sua vez, é uma inação, é a ausência de adoção de medidas que seriam necessárias. Imperícia, por outro lado, é a realização de um ato que necessitava de uma expertise específica, né? Então, a modalidade culposa ela é dividida nessas três modalidades: imprudência, negligência e a imperícia, que vem lá no nosso artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Bom, feitas essas premissas básicas, a gente consegue falar um pouquinho e adentrar a nossa fala de hoje, que é a responsabilização criminal do médico. E aí, vocês que estão vendo, estão participando aqui conosco, ou que mais tarde vão ter acesso ao Instagram da comissão, é importante vocês saberem isso porque não é qualquer atitude ou fato médico que eventualmente não seguiu algum ordenamento, seja do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina, que pode ser tipificado como crime. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem, por exemplo, e aí mais direcionado às mulheres, vocês eventualmente queiram fazer alguma alteração, se submeter a alguma cirurgia plástica, eu quero vulgarmente conhecido silicone. Eu quero colocar silicone nos meus seios. Eu quero que eles fiquem maiores. E aí, após a cirurgia, você observa que eles ficaram, um ficou maior que o outro, né? A gente chama isso de assimétrico. E aí fala, não, isso não é possível, isso é inaceitável. Olha como é que tá, ficou pior do que estava, estou com um seio maior que o outro, ou um está mais baixo que o outro. É o que na área de direito médico se diz que é assimétrico. Vou fazer um boletim de ocorrência, vou processar o médico criminalmente. Isso é crime? Não, isso não é crime. Não quer dizer que não seja um ilícito civil, e aí se verificado que houve um erro no procedimento do médico, que seja amparado aí na esfera civil. Mas dizer que isso é um fato típico, que isso é um crime, é um resultado inalcançável. Por isso que é importante, né, esses encontros da OAB, por isso que é importante a participação nessa fala de hoje, para que a gente consiga entender esses conceitos básicos. Porque, às vezes, as delegacias de polícia, elas são sede de inúmeros relatos, de inúmeros narrativas em que aquele denunciante entende que é crime e quando, na verdade, não passa de um ilícito civil reparável lá na esfera civil, que de crime não tem nada. Então, como eu disse, como é que eu vou saber se um fato praticado pelo médico ele foi criminoso ou não? Né? Primeiro, normalmente a gente, um membro da sociedade, se ele não tem alguns conceitos, né? Por isso o ideal é procurar um advogado e um advogado criminalista. Porque, como eu disse, inicialmente esse fato vai ter que ser típico, ou seja, ele vai ter que estar previsto no Código Penal ou em alguma legislação esparsa,
né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E mais do que isso ainda, precisa haver um nexo de causalidade. O que é isso? É preciso que tenha um liame, uma ligação entre o fato praticado pelo médico e essa conduta ter que se ter dado a um resultado danoso. Então, a gente chama isso de nexo de causalidade. Normalmente, como é que se apura isso? Através de perícia médica, né? Então, é feito um exame de lesão corporal, se o caso, o necroscópico, se a vítima veio a óbito. É isso que a gente ou o perito deve comprovar. O perito tem que dizer que aquela conduta médica, ou aquele erro médico, aquela falta de observância, alguns preceitos ou médico no exercício da sua profissão, o ato dele culminou ou em uma lesão corporal ou um homicídio culposo, se o caso, quem dirá isso é a perícia. E aí cabe muito ao advogado, porque o advogado também tem que estar diligente, porque hoje o advogado, ele pode, durante uma instrução processual, por exemplo, ele pode nomear perito, a gente até sugere que se nomeia perito para que possa participar desses procedimentos, para que o perito possa indagar corretamente o médico, porque nós, advogados, nós somos detentores da ciência jurídica. Então, o que a gente normalmente recomenda é que se aquele advogado, que normalmente já trabalha com alguém da área médica, nomeie um profissional da área médica. Por quê? O que a gente tem que saber é que o profissional da advocacia, em eventual processo, ele pode fazer quesitos, que são questionamentos ao perito. Então, dependendo do questionamento que você faz, sem bem conhecer como se perguntar e o que deve perguntar, aí, ao invés de te ajudar, pode te prejudicar. Por isso que é cada um na sua área, né? Então, vale a pena investir num perito para que ele corretamente indague aquele perito e, durante essa comprovação, durante essa apuração, ele possa, através desses quesitos, comprovar que aquele ato médico, ou aquela inobservância praticada pelo médico tem total ligação com aquele resultado, seja de lesão corporal, seja um resultado morte. Então, essa primeira parte bem importante. Falando aí um pouquinho também, né, quais são os tipos normalmente vistos que um médico pode perpetrar, que o médico pode incorrer. O nosso Código Penal, ele traz alguns tipos que a gente chama de crime próprio, né, ou seja, que só determinadas pessoas poderiam participar. E no caso aí, eu estou trazendo só alguns tipos para o nosso encontro de hoje não ficar cansativo, né? Então, a gente tem, por exemplo, lá no Código Penal, o artigo 302, ele fala de fornecer atestado médico falso, né? Então, vejam, só um médico pode incorrer nesse tipo de crime. O nosso Código Penal, embora não fale especificamente do médico, mas ele traz, por exemplo, lá dos artigos 124 até o 128, a questão do aborto, né? Então, provocar aborto, são várias questões que podem ser, o médico pode sim incorrer em crime, né? Por isso aí a observância de alguns preceitos legais também. Outros tipos específicos, nós temos também a Lei 9.434, de 1997. Ela fala é a lei que a gente fala dos transplantes, né? Então, como eu disse, os tipos penais que podem ser imputados aos médicos podem estar presentes no Código Penal ou em legislação esparsa. A lei de transplantes, por exemplo, a 9434/97, é uma legislação esparsa, que traz lá vários requisitos para doar um órgão, quais critérios devem ser estabelecidos. E aí, nessa lei de transplante, dos artigos 14 a 20, ela traz diversas possibilidades penais que podem também ser imputadas aos médicos, né? Então, especificamente aos médicos. Existem também outros tipos gerais, por exemplo, omissão de socorro, né? Então, imagina você vai até um estabelecimento de saúde,
público ou privado, e levando alguém que precisa de cuidados imediatos, de cuidados urgentes, e o médico ele se nega a atender sem qualquer motivo plausível e justificável, ele não dá sequer lá os primeiros atendimentos, então ele pode sim incorrer no que a gente chama no crime de omissão de socorro, que está previsto lá no artigo 135 do Código Penal, tá? E eu tenho acompanhado aí, tem os colegas que estão aparecendo, o doutor Jefferson, a doutora Muniele está contribuindo bastante, né? A doutora Muniele, que é participante aí da Comissão de Direito Médico, está compartilhando aqui que acontece muito, né? Infelizmente. E aí, doutora Muniele, a senhora sabe que ainda que o médico não seja especialista, aquele primeiro atendimento é possível. Qualquer médico, qualquer clínico geral dá ao paciente, né? Não se espera que ele vá, um médico, um clínico, vá fazer uma cirurgia no coração, vá fazer qualquer intervenção que ele não tenha aptidão. Mas aqueles primeiros atendimentos é obrigação do médico. Isso está previsto não só no regramento médico, no Código de Ética, enfim. Mas o próprio Código Penal traz que a ausência desses preceitos, ou pelo menos a ausência desses primeiros atendimentos, pode sim incorrer no crime de omissão de socorro, né? Então, outros tipos específicos, crime próprio, por exemplo, quando o médico ele deixa de denunciar a autoridade pública ou de notificar algum crime, né, cuja notificação seja compulsória. Então, o governo ele estabelece, por exemplo, quais doenças, especialmente no SUS, nós tivemos bastante isso agora, que o médico tem que fazer a notificação compulsória ou à Secretaria de Segurança Municipal, à Secretaria de Segurança estadual, e se o médico deixar de comunicar, e aí ele pode incorrer sim nesse crime que está previsto lá no artigo 269. Outros crimes também, e aí, só falando de crime, eu compartilhei o evento de hoje com os colegas médicos, e aí eu sei porque a maioria não gosta muito da advocacia criminal, né? Porque às vezes a gente, quando vai falar que milita na advocacia criminal, ou quando vai falar de crimes, responsabilidade criminal, a gente já está falando, talvez, na repressão. Mas é importante, daí a importância do evento de hoje, porque talvez conhecendo desses tipos, talvez participando dessa nossa conversa, desse nosso evento de hoje, a gente pode, de um lado, orientar a classe advocatícia com o que deve fazer, com o que deve orientar o seu cliente, mas de outro lado também é dar argumentos, é dar um super dano técnico aos médicos para que não incorram em determinadas práticas. Infelizmente, a gente observa, e eu sei disso porque a gente tem bastante cliente que é médico, na maioria das vezes eles não estão preocupados com o trabalho preventivo, ou seja, de ter antes ou antecipadamente um trabalho de orientação, um trabalho de o que eu posso, o que eu não posso fazer. Na grande maioria das vezes, nossos clientes do escritório são quando o fato já ocorreu. Na maioria das vezes, o médico se depara com uma notificação para comparecer à sede distrital, ou seja, uma notificação para atender um comparecimento à delegacia. Infelizmente, pelo volume de atendimento da classe médica, eles nem se recordam do atendimento, não se recorda daquele sujeito que às vezes tem uma lesão séria, não se recorda do sujeito que às vezes teve que voltar ao hospital e evoluiu a óbito. Muitas vezes o médico ele tem que se voltar aos papéis, se voltar àquela documentação, aos relatórios médicos por ele próprio exarado, para tentar rememorar o que aconteceu, né? Então veja, porque o volume que um médico atende, por exemplo, numa rede pública, é subhumano, né? E às vezes a gente vai, no nosso convênio, parece um pit stop, né? Então, rapidamente, em 15 minutos, o médico tem que te atender e já chamar o outro da fila. Então, imaginam só como acontece na rede pública. Então, inegavelmente, o médico tem uma carga sobre ele tremenda. Por isso é que ele tem que estar bem preparado. Talvez é por isso que ele deve saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, até quando ele deve seguir, o que pode ser considerado
um tipo penal, infração penal. Então, infelizmente, a gente até pouco vê o médico participando desse tipo de diálogo, né? Mas eu acho que a classe da advocacia não está inerte. É nosso dever trazer esses assuntos à baila para que, primeiro, os acadêmicos diretamente aqui que nos acompanham possam ter esse tipo de conhecimento. Segundo, é nosso dever, está no Estatuto da Advocacia, no Código de Ética, que é nosso dever acompanhar, orientar a sociedade, né? Então, vamos fazer desse encontro um momento para que a gente, desses conceitos, a gente consiga, ou seja, trabalhar, seja orientar a sociedade, talvez orientar preventivamente seu cliente médico, ou talvez do lado do paciente, bem saber como postular contra o eventual ato médico, né? Se é campo apenas de responsabilização civil, ou se, além disso, existirá também uma responsabilização criminal. Porque, vejam, a responsabilização criminal, na maioria das vezes, pode ter junto com ela uma responsabilização civil, que, como eu disse, vai atrás, é apurado na esfera civil, para ressarcimento de danos materiais, morais, dano estético, talvez até lucros restantes, enfim. Então, possivelmente, uma responsabilização criminal pode estar juntamente com a responsabilização civil, mas não necessariamente uma responsabilização civil haverá conjuntamente uma responsabilização criminal. Porque, como eu disse, o fato típico, né, aí praticado pelo médico, tem que estar previsto, seja pelo Código Penal, seja pelas legislações esparsas. Então, normalmente, quais as condutas que a gente mais verifica num caso prático? Lesões corporais, crimes omissivos, né? Então, no nosso escritório, que a gente tem uma pasta dedicada à área de atuação direito médico e da saúde, vejam que, infelizmente, a nossa sociedade ainda não está acostumada a diligenciar ou a trazer a notícia de erro médico. Muitas vezes o paciente volta para casa sem que tenha um diagnóstico aproximado ou sem qualquer diagnóstico, e às vezes volta e já está um estágio mais avançado, e poderia, se num primeiro atendimento fosse bem atendido, poderia ter um resultado menos gravoso, quem sabe até sua vida preservada. Já atendemos casos, por exemplo, de ser localizado dentro, né, do organismo, enfim, da barriga, gases, instrumentos cirúrgicos. Já tivemos casos, por exemplo, de médico fazer todo um tratamento, um pré-operatório de uma perna e fazer depois o procedimento na outra. Então vejam que não raras vezes está previsto esses assuntos que a gente está trazendo aqui. Por isso é que a gente tem que estar compartilhando esse tipo de situação, né? Mas mais que isso, é saber como reclamar, a quem reclamar, quais argumentos utilizar, como rebater determinados argumentos. É por isso que essa comissão é uma das, e aí o Zakimi, que ele sabe disso, é uma das que eu já tenho 20 anos na advocacia, 18 em comissões, é uma das que eu, apesar de bastante coisa que a gente tem para fazer, a gente sempre tem um carinho especial, né? Porque é trabalhar essas questões já nos bancos acadêmicos, porque normalmente não se tem, aliás, não se tem, eu como, né, professor, a gente sabe disso, não tem espaço dentro das instituições de ensino para trabalhar a questão de direito médico e da saúde, né? A gente trabalha a questão de responsabilidade civil, a gente trabalha a questão de direito civil, processo civil, mas especificamente a disciplina direito médico da saúde não se tem em lugar nenhum. A gente vai trabalhar isso, na grande maioria das vezes, em cursos de pós-graduação, né? Então, por isso que esse encontro é importante. A gente está dando um que a mais, está dando, né? A gente está compartilhando um que a mais para que vocês possam questionar, para que vocês possam perguntar, tá? Quiser mandar pergunta para aí também, a gente vai dar, daqui a pouco eu deixo as perguntas virem para fazer disso aqui
um ato bacana, né, para fazer uma troca de ideias. E aí, falando mais alguns tipos penais que a gente mais vê por aí, além da lesão corporal culposa, homicídio culposo, a gente vê muito para pode também, né, o falso testemunho ou falsa perícia. Se o médico relatar algo que não condiz com a realidade, também pode incorrer em crime. Uns fatos, alguns conceitos recentes que a gente verifica muito. Mas começou a ser batido agora, debatido agora, e ainda não é um tipo penal. É a questão de violência obstétrica. Né? A gente já viu alguns casos aí em que alguns médicos famosos, atendendo pessoas famosas, tiveram talvez uma conduta inadequada, e aí saber se isso é crime, se não é, enfim. E aí, já trazendo alguns preceitos para você. Primeiro, a gente falou, nosso encontro hoje não é para falar da responsabilização civil, né? É para falar da responsabilização criminal. Primeira coisa que é preciso saber se a conduta perpetrada pelo médico está descrita como crime. Né? Primeira etapa. Segundo, esse fato praticado pelo médico, ele é punível só por dolo? Ele é punível na modalidade culposa? Como eu disse, agiu um médico com negligência, com imprudência, ou foi imperito? É isso que a gente tem que observar. Então, por isso que a gente tem que observar o caso concreto. Não sair aos montes fazendo boletim de ocorrência, vou te processar por, né, injúria, difamação, calúnia, por lesão corporal, você vai pagar. Né? Então, a gente precisa saber desses conceitos básicos. Né? Não é crível a gente acreditar que um médico quis esquecer algum material cirúrgico dentro do paciente, mas ele pode ter sido negligente, né? Porque, ora, a gente sabe que quem atua aí mais na área médica, que a equipe cirúrgica tem um responsável para contar cada um dos equipamentos, tem um responsável para contar cada uma das gases utilizadas. E não é razoável que se abra depois um paciente que está quase, provavelmente ele vai estar cheio de infecções, quase indo a óbito, por um erro desse. Mas eu esqueci. De fato, não teve dolo, né? Ele não teve a vontade de praticar aquele crime, mas talvez aqueles responsáveis, talvez até aquele médico, pode ter agido na modalidade culposa, né? Talvez tenha sido negligente. Então, cada caso concreto, a gente pode e deve analisar, tá? Doutor, o acadêmico Roberto citou um caso que aconteceu com ele. Meu primo fez uma cirurgia no joelho, no dia seguinte teve sangramento no local, foi feita verificação com raio-x, tinha uma pinça esquecida dentro do joelho. Então, nós checamos no nosso setor que esses casos de imperícia, eles acontecem muito. E não só na conduta ali cirúrgica, mas até mesmo no preenchimento dos prontuários, né? A defesa tem muita dificuldade em acessar os dados fidedignos da passagem desse paciente pelo hospital, porque de fato a classe médica é tão bombardeada de a demanda é muito grande, né? Tão bombardeada de trabalho, às vezes assume mais de um setor dentro do hospital, que vai deixando para lá. E esse deixando para lá, quando a gente vai procurar, tem só a anotação da enfermagem. Não que seja menos importante, mas a gente precisa também da evolução e das anotações da equipe médica. Então fica muito difícil de defender, né, de tentar entender tudo o que aconteceu, quando não se tem a educação de atender e evoluir no prontuário desse paciente. Aproveitando a nossa pausa para o senhor tomar uma água, agradecer a doutora Monielle, minha parceira no direito médico, a qual eu tenho muito orgulho e satisfação em dividir essa comissão e os trabalhos relacionados ao direito médico. Doutora Isabela, doutor Bruno, doutor Jefferson, todos os acadêmicos que estão com a gente, Sidney, Vitória, a todos vocês, muito obrigada. A doutora Michelle até trouxe um assunto importante, porque o documento principal para tudo isso é o prontuário médico. Né? Ele é o documento que vai dizer tudo. Na grande maioria das vezes, nem o próprio médico vai se recordar do que ele fez.
E aí, né, agora com a LGPD, enfim, é comum também que agora a maioria dos prontuários são digitais, o que dificulta a fraude, porque como acontecia lá atrás? Isso eu falo tranquilamente, tá? A gente pedia, quando a gente ia pedir, o advogado ia pedir cópia do prontuário, o paciente ia pedir cópia do prontuário, o hospital já sabia, e lá vem mais um processo. E aí o que acontecia? Eles passavam a limpo o prontuário. Mas veja, como é possível um prontuário de um paciente de 30 dias, seja em emergência, seja em observação, enfim, vir com a única grafia, né, com a única letra, Sem você vai falar, não, errar. isso foi refeito. Isso foi refeito. Não existe a menor possibilidade desse prontuário ser fidedigno, né? Mas hoje, com o tempo, isso já diminuiu bastante. E veja, aquele colega médico que nos ouve ou que nos vê, que vai ver depois, a responsabilização do preenchimento é sua, médico. Não terceirize isso, não delegue a terceiros, porque veja, o prontuário médico, ele não é feito, ele não é construído para ser seu adversário. Ao contrário, o prontuário médico é o documento que vai lhe dar guarida se você seguir o procedimento. Então, por isso é que tem até responsabilização ética médica, no caso de você assumir um ato médico que não é seu, de outro preencher. Vejam o quanto ah, é importante essa questão da letra, porque hoje até infração médica, aquele que faz um atestado médico, que preenche um prontuário e fica elegível. Tem responsabilização ética médica. Veio uma pergunta, não sei o nome da colega, que falava da responsabilização criminal do preceptório do residente. Que bom que vocês estão participando. Veja, quando a gente fala de responsabilização criminal, o fato ou o ato tem que ter sido feito diretamente. Não existe o que a gente chama de responsabilização subjetiva, tá? O ato tem que ter sido feito direto. Aquele preceptor foi o responsável pela conduta? Ele é que fez a conduta? Ou foi o residente que fez a conduta? Então, a tipificação penal, a responsabilização criminal é feita diretamente àquele que fez a conduta. É claro que talvez esse preceptor, se ele não acompanha o residente, ele pode ter uma responsabilização, talvez aí na esfera civil, talvez administrativa junto à instituição médica, ou quem sabe até ética médica. Tem mais perguntas aí, doutor Michele? Senão eu falo demais e não deixo os colegas participarem. Eu tenho uma pergunta. Eu queria que o doutor explicasse como que o nexo de causalidade entre a conduta do médico e o resultado prejudicial do paciente é estabelecido na esfera jurídica. Isso, excelente pergunta. Aliás, né, o nexo de causalidade é importantíssimo, seja no campo para apurar eventual indenização na esfera civil, seja para apurar a responsabilização criminal. O que é esse nexo de causalidade? Muito bem, eu vou ter de um lado a conduta médica, seja ativa ou passiva, e eu vou ter do outro lado um resultado. E aí, infelizmente, vai ser um resultado danoso. Eu preciso estabelecer que esse ato médico foi o responsável por esse resultado. É isso que a gente chama o nexo de causalidade. Isso não é a doutrina jurídica que vai trazer esse conceito. Isso, caso prático, é quem dirá. Por isso a importância da perícia. Então, vejam, eu vou ter de um lado a conduta, o prontuário, as testemunhas vão narrar que a conduta foi perpetrada por esse médico, e eu vou ter um resultado final. Só que aí para fazer essa ligação, eu vou ter aí uma perícia, até porque na esfera criminal, a gente diz que os crimes materiais, aqueles que deixam resultados, eu preciso ter a prova dele, né? Então, a perícia que vai me trazer esse nexo de causalidade, esse liame, essa ligação. Ela vai dizer o seguinte: olha, esse resultado morte foi causado, não é que pode não, porque pode vai deixar em dúvida. É compatível com a ação desse determinado sujeito. É isso que vai ser determinante,
É isso que será indispensável para a apuração de indenização na esfera civil e para tipificar o crime na esfera penal. Eu não sei se eu fui claro, doutora Michele. Sim, foi, doutor. Nós temos outra pergunta, o arroba é doutora LGPD Saúde, salvo engano, foi uma das palestrantes do nosso congresso, em conjunto com a Confraria Nacional de Direito Médico e da Saúde, e a doutora pergunta se a responsabilidade do médico preceptor é a mesma do médico residente. Isso, eu já falei, já me dirigi a essa resposta à colega, porque, como eu disse, né, a responsabilização da crime médica, ela é subjetiva, né, ou seja, na verdade, assim, ela só é delegada, trazendo em palavras simples, ela só é delegada, ela só pode ser imputada àquele que praticou o ato médico. Não quer dizer que o preceptor, no caso do residente, não possa ser responsabilizado. Ele pode, talvez, ser responsabilizado na esfera civil ou administrativamente se violou alguma norma da instituição de saúde. Mas para ter uma responsabilização criminal, como eu disse no início, é preciso que se verifique se a conduta foi dolosa ou culposa, né? Ou seja, se aquele médico teve a intenção de praticar aquele resultado ou se aquele resultado foi praticado sem a intenção, mas aquele médico direto ele foi imperito, negligente ou imprudente, tá? Então é difícil responsabilizar uma terceira pessoa não responsável pelo ato médico direto. Talvez apenas no caso do preceptor, né, e do responsável técnico das instituições hospitalares, porque eles têm o dever de observar, né, têm o dever de fiscalizar a conduta daquele médico. Mas é claro que você não vai poder ali tipificar da mesma forma, não vai ter o mesmo peso quem praticou o erro, né, quem praticou o dolo ou a culpa daquele que deveria ter o dever de fiscalização. Porque nem sempre os profissionais seguem à risca todas as orientações do preceptor, do responsável técnico da instituição. Também tem essas questões, né? Então, cada caso tem que ser avaliado de forma criteriosa. Sim, a gente tem que ver essas questões práticas, no caso em concreto, né? Até porque, assim, aquele médico que tá nos ouvindo, que está nos vendo, sabe, às vezes o preceptor, às vezes ele está em outro hospital, às vezes não está acompanhando o ato, às vezes ele está em outra instituição, enfim, não está fazendo o que deveria, né? Então, é ver o caso concreto. Então, se ele não está acompanhando o ato e deveria, então talvez mereça aí uma responsabilização administrativa, talvez pode ter aí uma responsabilização civil, mas transportar isso para a esfera criminal é um tanto mais difícil, né? Um tanto mais difícil. Porque, como eu disse, né, tem que estar verificado o dolo, que é a vontade livre e consciente, o que é muito mais difícil. Na maioria das vezes, esses crimes acontecem na modalidade culposa, e aí é difícil transportar a culpa a um terceiro, né? Na esfera criminal, tá? Deixando claro. Sim, porque na prática médica a gente vê de tudo, né? O preceptor que deveria estar no andar está no outro, o residente que tem ali a lição de casa de como deve seguir, de como deve fazer e faz tudo como quer. Então, essa questão realmente na prática fica muito complexa. A gente tem que fazer uso do bom senso nessas questões, né, doutor, de responsabilização de preceptor e de responsável técnico. E tem outro fato que a gente precisa trazer também, a gente sabe que isso a gente vê nos hospitais, até particulares, e na grande maioria nos hospitais públicos, né? Que normalmente um profissional da saúde assume um plantão com um número de paciente muito maior do que poderia ou que deveria assumir, né? E aí, mas também esse médico, ele não pode atribuir a sua falha, seja de conduta ou anteriormente chamado de erro médico, a isso, né? Porque a gente não pode esquecer que qualquer um que faz uma breve lida ao Código de Ética Médica, ele vai ver lá que é dever do médico denunciar condições que não se consiga trabalhar, inclusive quanto ao número de paciente, né? Então, ele não pode usar isso para sua escusa. Olha, tudo bem, eu esqueci lá um pedaço, uma gaze, um instrumento cirúrgico, mas olha quantos pacientes eu tinha.
E isso não é uma escusa, não pode ser utilizado como excludente, até porque ele vai estar confessando aí que ele deixou de ter uma providência ética médica que pode, inclusive, se voltar contra ele, porque é dever dele alertar os conselhos regionais, os órgãos de saúde, das condições precárias para o exercício da sua atividade médica. A acadêmica Ana Paula, que sempre nos acompanha nos trabalhos da comissão também, um grande abraço para ela e para a mãe dela. Ela faz uma pergunta: doutor, em que situações a responsabilidade criminal do médico pode ser atenuada ou excluída? Muito boa pergunta, Ana Paula. Veja, quando praticada com dolo, que a gente quase não verifica, não há, né? Não há, a não ser a gente pode se ver, por exemplo, alguma acusação de aborto, mas foi autorizado pela justiça, não vai incorrer em crime, né? O fato é até atípico. Existe, por exemplo, e aí é uma regra geral, não é só para médico. A gente sabe que aquele que tem contra si uma imputação criminal praticada na modalidade culposa, ou seja imprudência, negligência ou imperícia, e aí não é só para médico, mas a regra geral para excluir desse fato culposo é a culpa exclusiva da vítima. Ou seja, para uma defesa, né, e aí falando mais agora do advogado, se ele vai defender algum médico que está sendo acusado de ter praticado algum delito na modalidade culposa, ele vai ter que demonstrar que houve a culpa exclusiva da vítima. É o único fato que os julgados, a jurisprudência, entende que é necessário para excluir essa tipicidade penal. Obrigada, doutor. Vamos para as considerações. Trazendo, se você me permite até, Michele, então vamos só dar um exemplo aqui, né? Então, de repente, um médico faz um oftalmologista faz uma determinada cirurgia e a pessoa entende que o médico incorreu em lesão corporal porque o resultado não foi esperado. E a gente sabe, sempre após a cirurgia, tem um pós-operatório que é tão ou mais importante do que a própria cirurgia. O médico vai falar dos cuidados, enfim. Então, se de repente essa vítima ela não teve os cuidados necessários e foi a responsável, por exemplo, por perder a visão, por fazer um ato em que ela fique cega, se demonstrado que a culpa, ela só perdeu a visão por causa dela, ou seja, porque ela própria negligenciou alguma questão de saúde, ou ela foi a responsável, aí não há que se falar em culpar culposamente esse médico. Só para ficar mais claro, não sei se ficou mais claro agora, Ana Paula. Sim, a gente vê bastante nessas questões em que o pós-operatório, lógico, além de repouso, além de cuidados especiais, ele precisa de muita asepsia, troca de curativo. E se o paciente for negligente em relação a isso, é claro que essa cicatriz vai infectar. É óbvio que ele pode perder, por exemplo, trazendo para a cirurgia plástica, uma prótese, seja ela no seio, seja ela no glúteo, na panturrilha, onde quer que seja. Se esse local infectar, o paciente pode sim perder essa cirurgia, né? O famoso estragar a cirurgia. Isso ocorre às vezes por falta de higiene. Então não pode atribuir também tudo que ocorre ao médico, porque certamente no pós-operatório ele vai orientar você a ter a maior asepsia possível em relação àquela área que foi operada. Mas de qualquer forma, doutor, eu agradeço. Peço para que o senhor vá para as suas considerações finais. Tá bom, então eu quero agradecer então o nosso encontro de hoje. Eu queria dizer a todos a que se destinam essa nossa fala. A ideia não foi aqui ser o algoz da classe médica, muito pelo contrário, né? A ideia é que esses conceitos sejam levados a vocês para que, ainda que involuntariamente, não pratiquem determinados atos, para que evitem, para que de repente se calcem de práticas antes da efetiva prática, né, que façam parte da advocacia preventiva, e de outro lado também levar um pouquinho de munição à classe médica, à classe advocatícia também, porque como eu disse, né, a nossa vocação e missão
é não só também judicializar, mas tentar métodos aí extrajudiciais e postular com as medidas corretas. Então, como eu disse, nem toda incorrência em erro médico vai ser necessariamente crime, nem todo fato é indenizável, nem todo fato é crime, nem todo crime e aí pode ser indenizável. Então, a ideia de hoje é trazer esses conceitos basilares. Aí na comissão vocês podem achar minhas redes sociais, Wagner Cavalcante dos Santos. Podem mandar pergunta depois, caso não tenha sido possível fazê-la nessa oportunidade. Agradeço a cada um de vocês que logaram, né, hoje 8 horas, com esse tempo frio, para participar aqui conosco. Agradeço especialmente ao nosso presidente da Comissão do Acadêmico, da Acadêmica de Direito, Alexandre Mendes Aquim, pela oportunidade de compartilhar aí um pouquinho do que a gente tem vivenciado e fico à disposição aí, seja agora ou por te chamar no privado, para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigada, doutor, pela bela exposição. Agradeço a todos que participaram. Certamente essa live ela é enriquecida com a participação de cada um de vocês. Acompanhem, participem dos trabalhos da comissão. Como o doutor bem explanou, nós não temos na grade curricular da Faculdade de Direito a disciplina de Direito Médico e da Saúde. Então venham para a comissão, venham aprender, venham nos ensinar também e juntos nós somos mais fortes e principalmente, né, deixar claro para a classe médica que os advogados não são inimigos, né, muito pelo contrário, na minha agora uma opinião pessoal, são as mais belas profissões. Eu que já tenho uma queda por ter cursado um curso da área da saúde, eu posso dizer que o cuidado e a luta pela justiça, eles estão atrelados. Então, tem tudo para que a gente continue com essa amizade eterna e colhendo bons frutos a partir da informação. Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Eu dou encerrado a live.